Sejam muito bem-vindos à terceira parte da minha transformação pessoal. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre a vida já aqui nos Estados Unidos. Como que foi essa transformação, como que foi tudo isso, né? Eu tenho 5 anos que moro aqui, então vou contar para vocês toda essa minha experiência, tudo que aconteceu já nesse momento. E esse será o último episódio dessa transformação. Tô tentando contar da forma mais breve, mas são várias histórias que aconteceram no caminho. E se você ainda não assistiu a parte 1 e 2, eu super encorajo você a assistir para você poder entender melhor como que foi a minha rotina, a minha trajetória e tudo que eu fiz para que eu possa me transformar no meu potencial máximo, a minha vida mesma, sair de uma vida do zero, de uma menina que vem de uma família simples, pobre, do interior de Minas Gerais, e hoje alcancei tudo que eu alcancei até aqui. Então eu estou muito feliz e orgulhosa da mulher que eu me tornei e ainda vou me tornar, porque eu não terminei a minha jornada, eu não acabei a minha jornada. Eu estou ainda caminhando e tem muita coisa boa que está para vir ainda. Por isso que eu estou aqui, encorajo, ensino vocês a ter essa transformação e essa mudança também. Então vamos lá entender como que foi quando eu cheguei aqui. Como eu mencionei para vocês, antes de vir para os Estados Unidos, eu me preparei muito, um ano antes. Já talvez estava preparando bem antes, mas assim, intencional mesmo, foi um ano antes. Como que foi essa preparação? Financeiramente, ok? Não cheguei com a mão na frente e outra atrás, mas também não cheguei com muito dinheiro raso, só para dar aquele pontapé inicial. Então me preparei financeiramente, me preparei emocionalmente, controlando as minhas emoções, as minhas visões, aquilo que eu precisava, né? E aí também entra a preparação psicológica. Me preparei culturalmente para assim, entrar de imersão, que eu quero dizer, na cultura, né? Entender bem o que é a cultura americana. É uma coisa que eu acho maravilhosa, eu gosto de cultura, eu gosto de conhecer culturas diferentes. E me preparei que o mais importante, espiritualmente, né? A minha preparação espiritual, ela nunca parou, ela nunca deixou de acontecer. Então, sempre fazendo essa conexão com a verdade de quem eu sou, de que já existe dentro de mim todo esse poder. Já me conectando e estudando muito sobre conceitos das leis universais, conceito de desenvolvimento pessoal, de crescimento como pessoa, estudando muito sobre isso, sempre fiz. E entendendo melhor sobre a lei da atração. Mas vou falar para vocês que no início era assim, eu vi, me ensinou, fazia. Faz isso. Eu assisti às vezes algum vídeo, né? Muitas pessoas colaboraram com vídeos que estão aí na internet, acessível para todos, que foram, sem dúvida, muito importantes para mim. E hoje eu tenho o prazer de estar ensinando para vocês também, especialmente através do que eu vivi. Então eu apliquei muitas técnicas, eu conheço muitas técnicas que a gente chama de técnicas da lei da atração. Todas funcionaram. Todas funcionaram. Você vai percebendo, quanto mais você vai levando na sua consciência, você vai percebendo que você não precisa se agarrar tanto às técnicas, né? Mas elas são um suporte para o início? Óbvio que são. Elas são excelentes. E diversas técnicas eu fazia, escrevendo muito também, colocando para fora as minhas emoções, como eu mencionei para vocês, dar soco no ar, dar soco no travesseiro, dizer para mim mesmo, chega. Uma das coisas assim que mais me ajudou muito foi um momento assim, que eu falo descarrego mesmo, aquele descarrego espiritual que você fala assim, chega. Nunca mais isso vai acontecer. Eu batia, eu pulava, eu birraçava, sabe? Fiz muito isso dentro de casa, às vezes no banheiro, assim de chega! E quando eu falava aquele chega, eu falo pra você, ali mudava uma chavinha. Não só uma chavinha, mudava tudo. A minha mente ali entendia, chega. De dar tapinha na minha cara, assim, falando pra mim mesmo, chega, não permito mais isso.
Tem alguns exercícios da neurociência, da PNL, que fala, né, pra você causar uma dor, porque o sentimento, essas emoções, esses padrões, eles estão alojados aonde? Biologicamente no corpo. Quando você causa uma certa dorzinha, o corpo entende, opa, aquilo ali não é bom, eu não quero isso de novo. Então eu dava às vezes tapinha no meu rosto, e se vem um pensamento que está em desfusão de quem eu sou de verdade, às vezes eu dou um tapinha aqui, ó, no meu rosto, dou soco no ar, dou soco no travesseiro, grito se eu puder gritar, e chega, até soltar ali pra fora, aí eu transmuto afirmando quem eu sou. Né, afirmando eu sou o amor, eu sou a abundância, eu sou a prosperidade, e isso tudo copilou ao que eu ensino para vocês, que é a ativação da rainha interior. Né? Eu tenho aqui um vídeo onde eu explico essa ativação da rainha interior e eu encorajo você a assistir, até mesmo praticar isso diariamente, que é transformador. E fora que também essa preparação espiritual, ela inclui, foi muito afirmações. Por que são as afirmações tão importantes? É o eu sou, você é o eu sou. Tem que entender que você é um ser vibracional, ok? Vivendo uma experiência física. Uma partezinha de você dá vida ao corpo. Mas você é muito mais do que isso. Tudo é energia e vibração, está vibrando. E a gente se conecta através do sentimento de positividade que retorna para nós através da lei da atração. Então você precisa entender que o eu sou é aquilo que é a verdade de quem você é. E tudo aquilo que você diz depois do eu sou é uma autoprofecia. Então eu fiz muita autoprofecia na minha vida, mas muita autoprofecia, e continuo autoprofetizando, porque já que eu vou ter que autoprofetizar na minha vida, é melhor eu autoprofetizar aquilo que eu quero, que vai contribuir para o meu desejo, para o meu crescimento. Eu ensino isso para vocês. Hoje eu quero contar da minha história, né? Mas depois eu posso deixar para vocês algumas técnicas. Aqui no meu canal tem várias. Entra aqui, dá uma olhada, porque tem muita. Mas o que aconteceu quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos? No ano de 2016, ok? Eu, Lorena Mariana, com 2 malas grandes, chego no aeroporto de Miami, depois de passar pelo aeroporto de Nova York. Se você assistiu a parte 2, você sabe o que eu tô falando. Linda, maravilhosa, eu vejo aquilo ali, eu falo, uau, welcome! Eu me recordo que eu me emocionava muito toda vez que eu via a bandeira americana. É muito comum aqui, em comércios, em casa, a pessoa vê bandeira. As pessoas aqui são bem patriotas. É amor ao país, sabe? Uma coisa linda de se ver. E então eu me emocionava. Eu falava, gente, eu tô nos Estados Unidos. Eu tô nos Estados Unidos. Eu tô nos Estados Unidos. Uau! Era gostoso, uma felicidade, uma alegria, sem explicação. Eu ficava feliz o tempo todo, sem explicação. Perguntava, feliz, eu tô rindo assim, ó. Rindo sem entender por que eu tô rindo. Feliz pura. Tudo deu certo. A família desse meu amigo, amores, me receberam super bem. E também já foram me apresentando tudo. Me apresentou os locais, me apresentou o que fazer, o que não fazer. Tudo maravilhoso. E eu me recordo, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu nunca contei isso pra ninguém não, hein? No segundo dia que eu estava aqui, eles me levaram para o shopping. E eu precisava comprar uma chapinha. Eu tinha trago a minha chapinha de cabelo do Brasil, só que aqui a tomada é diferente, né? E eu não achei adaptador, eu também não queria procurar adaptador. Eu pensei, vou comprar uma nova chapinha. Tinha uma grana. E aí, eu olhando lá no shopping, eles olhando, passando, olhando vitrine, mostrando as coisas pra mim, tudo maravilhoso. Aí tinha um corredor, e no meio do corredor ficam uns quiosques, né? E tinha um quiosque, uma mulher vendendo produtos pra cabelo, com chapinha, aquele babyliss e tal. E aí ela, vem cá, vamos fazer experimentação e tal. Ainda o meu inglês não tava tão bem, mas eu entendia muito mais do que falava. Confesso pra vocês que eu cheguei aqui achando que eu dominava o inglês, achando que eu falava, porque eu tinha feito 3 meses. E esqueci de falar que na minha preparação cultural eu tava estudando todos os dias o inglês.
Isso eu posso contar pra vocês também como foi que eu aprendi, como eu aprendi. Mas eu estudava muito, vídeo, peguei livros que tem, escrevi no caderno, repeti as palavras, Google Tradutor, fiz um monte de coisa, escrevi pecinhas assim, ó, abajur, isso, lamp, colocava em todo lugar. Colocava nome do quadro, parede, colocava nome em tudo. Então foi uma preparação cultural para entender a língua também que eu fiz antes de vir. Olha só que maravilha. Então eu cheguei com uma determinada autoconfiança, sabe? Achando que eu falava. E aí continuando essa história do quiosque. Aí a mulher fez uma demonstração dos produtos e falou pra mim, olha, nós temos aqui, era uma chapinha, vinha um Babyliss, e o Babyliss tinha 3 ou 4 tamanhos diferentes para fazer os cachos, né? Largo, médio, fino, grosso. E aí ela pegou e falou pra mim, ó, é cerâmica italiana, veio de não sei aonde, blá blá blá. Eu tava encantada. Eu não tinha noção de preço, não tinha noção de nada. Ela falou assim, custa $300. Vou comprar. Só que depois que eu saí dali, eu fui ver $300 em uma chapinha. É super alto o valor. Tem chapinha de $10. Eu não sabia. Tá? Eu não sabia de nada. Eu comprei me achando o máximo. Só que eu não tinha ainda coragem de falar pra essa família do meu amigo, que eles iam pensar que eu tava louca. Porque eles falavam às vezes de valores e tal, toma cuidado, às vezes é caro. E se eu falasse comprar uma chapinha de $300, eu falei, ficando louca. Eu falei que era metade, 150, né? Mas eu tinha convicção que dali ia vir muito mais pra mim. Ia vir muito mais. Eu sabia que ia vir. Então eu gostei, eu tinha gostado do produto, levei. Como que é interessante, como você muda o seu termômetro, né, de conquista. Mas vamos lá. Eles me apresentaram tudo, só que eu tava na minha mente, eu quero ir além. Eu não tinha intenção de ficar ali com eles. Eu queria misturar na cultura americana, eu queria conhecer outras pessoas. Como eu mencionei pra vocês viram no outro vídeo, eu adoro gringa, adoro conversar com gringa, adoro os americanos, adoro as americanas, acho eles o máximo. A cultura brasileira eu amo, mas eu já conheço. Se eu ficasse imersa a comunidade brasileira, eu não ia ir para tão longe que eu tava querendo. A minha visão tava ali, além daquela cultura brasileira. Porque eu já tinha me preparado culturalmente para viver além da cultura brasileira. Eu não queria estar indo em locais que só tem brasileiro, falar português. Não que eu não goste, mas eu precisava sair daquilo ali. Eu fiquei muito tempo sem misturar, sem nem ir, porque eu não queria misturar com o brasileiro. Então o que aconteceu? No primeiro mês, eu ainda buscando aprender, isso era agosto de 2016, eu tinha visto um anúncio para um evento que ia ser no primeiro final de semana de setembro, me recordo, e era um festival em homenagem ao 7 de setembro do Brasil. E era um desfile de uma escola de samba, estava acontecendo um festival brasileiro. Aí tinha cantores, uma participação especial de um cantor brasileiro, não me recordo qual que era do ano, porque eu também não estava interessada. A única coisa que eu estava interessada era de ver a escola de samba. E tinha alguns vendedores, aquela coisa, né, de festival, músicas e tudo mais. E eu decidi ir sozinha. Só tinha 30 dias. 30 dias só no país. Fui sozinha, peguei o Uber. Me recordo que ele sempre falava, Lorena, você é super despachada. Sim, ó, peguei ônibus aqui, sozinha, procurava na internet, buscava, né, eu conseguia ler o inglês, ainda não conseguia me pronunciar tão bem, mas eu entendia as palavras. E número a gente sabe, sabia contar os números, então Uber também é pelo aplicativo, então você não precisava conversar, chegava no local, procurava, ia super despachada. Eu sempre fui, eu sou bem extrovertida, sou bem sociável para qualquer ambiente, isso nunca foi algo empecilho para mim. Então eu vi o anúncio desse evento que estava acontecendo num parque aberto, né, com vários restaurantes, um parque bem bonito, em uma área super afluente, de uma cidade aqui. Decidi ir. Chegando lá,
Eu me recordo, era um final de semana, sábado, tinha uma concentração da bateria ali, a ala das crianças, a ala da baiana, das passistas e tudo mais, tudo organizado para entrar. Eu olhei aquilo ali e falei assim, uau, 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 uau. Agora, você que assistiu o primeiro, você sabe. O que eu falei? Desde pequena eu queria ser o quê? Racista. Rainha de bateria, destaque de alguma coisa, tá ali, ó, naquele meio, sempre quis. Mas eu nunca tive essa oportunidade crescendo em Minas. Também nunca procurei. E em 2015, eu realizei um sonho de desfilar em uma escola de samba no Brasil. Em 2015, eu desfilei numa escola de samba no Brasil. Em 2016, eu mudei aqui para os Estados Unidos e encontro uma escola de samba que eu nem sabia que tinha essas coisas assim aqui nos Estados Unidos. Eu achei incrível. E como eu estava nesse momento meu de alinhamento, assim ó, o tempo todo, é só alinhamento e vivendo o presente. Eu tava ali, eu tava vivendo o presente, aquele momento, vivendo tanto o presente que a escola dava um passo, eu dava um passinho atrás. Dava dois, eu dava dois. Acompanhei todo o desfile juntinho. Acabou o desfile, eu senti um impulso, de verdade, um desejo de perguntar aonde que eles estão, como eles fazem, o que eles fazem, interesse de conhecer o trabalho deles. Para mim, socializar, entra aí ó, que eu falo para vocês, o networking, ok? E aí eu vi uma pessoa com apoio. Vou lá perguntar. Aí depois, não vou perguntar não. Olha só, a mente tentou me sabotar. Vai embora. Porque eu queria ir embora mesmo, não queria ficar ali. Mas eu senti, não vou lá perguntar, não custa nada. Perguntei peguei o nome dessa pessoa que carinhosamente me deu o contato da carnavalesca e primeira dama da escola, né? A escola é composta com um presidente que é americano, apaixonado pela cultura brasileira, casado com uma brasileira, e para realizar o sonho dela, ele abriu essa escola que tem mais de 25 anos. Começou na Califórnia e veio para o sul da Flórida. E eu não fui imediatamente entrar em contato, entrei em contato depois com ela, que foi muito amorosa e me convidou para participar das aulas, porque eu mostrei o interesse de aprender mesmo a sambar e até mesmo ser passista. Chegando lá eu tive uma surpresa maravilhosa, né? A diretora de shows gostou de mim na hora e ela até mesmo chegou para mim falar que eu poderia ser a nova princesa da escola, que eles estavam em busca de uma princesa. Confesso para vocês que eu não sabia o que era princesa, rainha, que escola tinha isso. Não sabia muito bem sobre esses conceitos. E foi assim que aconteceu. Eu entrei como passista, fiz parte do grupo de show, depois fui coroada princesa e hoje sou rainha da escola. Inclusive eu conto essa história com mais detalhes, falando para vocês como que eu usei isso da lei da atração desde a minha infância até chegar a realizar esse sonho de ser uma rainha de escola nos Estados Unidos aqui no meu canal. Vou deixar aqui o vídeo para vocês, o link, né? Para você que tiver interessado assistir, porque nesse vídeo é super legal que eu mostro as minhas fantasias e tudo mais. Eu tenho muitas fantasias. Então eu decidi perguntar, me aproximei de uma das pessoas que estavam com a camisa de apoio e perguntei a respeito da escola. E ela me informou de forma muito amorosa, me dando o contato da primeira dama e também carnavalesca da escola. A escola, ela é composta pelo presidente, que é um americano apaixonado com a cultura brasileira, casado com uma brasileira e há mais de 25 anos vem trabalhando nessa escola, fazendo shows em vários locais. E eu fiquei simplesmente encantada. Um tempo pouco depois entrei em contato com eles e fui fazer parte da escola, né? E aí o resto é história que eu conto aqui no meu canal. Tem um vídeo onde eu explico como que foi, né, que eu consegui realizar esse sonho que era de infância e me tornar rainha de bateria em uma escola nos Estados Unidos. E quando eu olho para trás, eu percebo que tudo isso aconteceu porque eu estava perfeitamente em alinhamento e aí a lei da atração trouxe tudo isso para mim.
Eu vou deixando aqui o link desse vídeo onde eu mostro também as minhas fantasias, mostro pra você essa história e conto pra vocês como tudo aconteceu. Mas isso aconteceu nos 30 primeiros dias que eu tava aqui. E logo em seguida, eu comecei a buscar também crescer, coisas que eu pudesse fazer. Me recordo que antes de fazer aqui, eu fiz uma lista, né, de locais que eu poderia estar trabalhando, profissões que eu poderia estar atuando. Fiquei pensando em várias formas de coisas que pudessem ser rentáveis para mim, fazendo o que eu goste, que me desse prazer também, né? Mas eu confesso para vocês que eu também estava disposta a fazer o que fosse necessário. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim não queria mais atuar como professora em sala de aula. Tinha trago todos os meus papéis, os meus certificados, os meus diplomas, né? Tudo isso eu trouxe traduzido ainda. Olha só como que foi essa minha preparação, né? Eu estava preparada mesmo. E eu não queria a sala de aula bem, mas estava disposta a conhecer. Para minha surpresa, eu no primeiro mês não trabalhei em nada aqui, conheci locais, conheci pessoas. E o primeiro trabalho que eu tive aqui, acredite ou não, foi assim, acho que o único trabalho mesmo, assim, fora, foi em uma car wash, que é uma lavadora de carros, né? Onde eu detestava. Trabalho esse que durou tipo 20 dias só, mas já nos 2, 3 primeiros dias eu chorava. Chorei tanto a ponto de o gerente, né, que cuidava de tudo, veio e chamar para conversar. E aí eu falei para ele que eu não gostava daquela profissão, que eu queria aprender a limpar por dentro, fazer os detalhes que ficava lá umas pessoas fazendo isso. Ele falou: Lorena, você tá só começando aqui e tal, depois eu te treino lá, você tem que treinar aqui. E o trabalho era uma lavadora de carro muito grande, que vem vários carros, eles fecham com grandes empresas, então o dia inteiro, de 8 da manhã até 5 horas, sem parar carro. Se você não parar, o carro também não para de chegar. Então o meu trabalho era secar mesmo, mas os carros iam saindo da máquina, né? E aí tinha que correr lá e secar. Mas era eu de um lado, um outro rapaz do outro secando. Só que todos os carros iam por sol. E eu confesso para vocês que eu não gosto de trabalhos lá de fora. Eu não gosto. Eu tenho uma facilidade muito grande de transpirar com facilidade, o que me incomoda. Então eu transpirava assim exatamente dos pés até a cabeça. Então ficava com aquele cheiro desconfortável de suor. Então quando acabava eu queria logo tomar um banho e me tirar. Trabalho esse não durou muito tempo, mas através desse trabalho eu conheci pessoas. E uma dessas pessoas se tornou uma amiga, onde que eu aluguei um espaço na casa dela, né, um quarto, e ela é uma brasileira casada com um americano e que foi uma experiência maravilhosa. Eles moram numa casa muito bacana, muito bonita, e o legal era que ele tinha uma regra: dentro de casa nós só poderíamos falar inglês. Então ajudou a me treinar. Então a gente conversava, eu falava com ela, tudo isso contribuiu para que eu treinasse. É claro, se tivesse só eu e ela, nós comunicávamos em português. Mas eu também estava constantemente ali, ó, estudando. Eu sou um pouco autodidata, vamos dizer assim, né? Eu tô sempre buscando estudar. Então, tava estudando e me misturando com pessoas americanas. Eu só ia em locais americanos, só ia em restaurante que fosse americano, em ambientes americanos, porque eu queria imerser na cultura, entender, conhecer. Inclusive nessas idas e vindas que eu conheci uma pessoa que se tornou meu companheiro depois. E foi uma coisa maravilhosa também, porque me recordo que eu escrevi muito o que eu queria, tipo de pessoa que eu queria atrair. Deixa eu mostrar pra vocês esse caderninho. Aqui está. Esse era um dos cadernos que eu usei para as minhas intenções, manifestações e agradecimentos. E aqui eu colocava tudo. Absolutamente tudo, né? Do que eu queria manifestar, mas eu já colocava em forma de agradecimento, que é o que eu explico, né? E aí então eu coloquei
dos locais que eu queria visitar, os tipos de casas que eu queria viver. Tanto que um desses desejos era viver numa casa estilo americana. E eu tive essa oportunidade. Hoje eu vivo também em uma, mas porque no início, quando a primeira vez, era muito comum. Eu queria casa mesmo, com estilo assim, sabe, americana. E essa minha amiga, ela morava nessa casa grande, espaçosa, muito bonita, com piscina, tudo bem estilo assim americano, que me fez me sentir bem imersa na cultura. E ela, juntamente com o esposo, me apresentaram vários locais. Então eu tinha essa oportunidade, mas tudo isso só aconteceu porque eu também intencionei isso, eu visualizei, eu escrevi, eu agradecia, já tendo. E uma das coisas que eu acredito que fez um grande diferencial na minha trajetória foi definir bem claro o que eu queria e realmente tudo aquilo que não estava de acordo, eu simplesmente dizia não. Não me misturava com a cultura brasileira. Olha, hoje, para você ter ideia, eu nem como o arroz com feijão. Tem muitas opções de cardápio maravilhosas, deliciosas, que não há necessidade de ter o arroz com feijão. Não que eu não goste, mas é algo que eu escolhi não estar consumindo com frequência e me abrir para diferentes pratos, né? É uma das coisas que eu falo, que é a preparação cultural. Experimentar coisas novas, para você não ficar com só a programação de que tem que ser um arroz com feijão, uma carne, que é muito comum, né? As pessoas às vezes consumir, e tem muitas pessoas aqui que vêm pra cá ainda e continua a vida inteira com essa mentalidade. Se não tiver nas refeições o arroz, feijão, a pessoa diz que fica fraca, não fica. A verdade é porque ela já se condicionou, aquilo se tornou familiar e biologicamente ela sente que fica fraca, mas não. Mas eu queria explorar, porque olha, a minha visão era lá na frente. Então eu escrevi aqui tudo mesmo que eu queria fazer, como que eu me via. Aqui tem aqui algumas coisas, como que eu via minha vida em 3 anos, em 2 anos, coisas que eu queria alcançar, locais, fiz uma lista. Tudo isso eu ensino pra vocês aqui nos meus vídeos, tá? Fazia lista de coisas que eu queria ter, de locais que eu queria ver. Olha só que lindo. Hoje é meu dia de sorte. Era uma das afirmações, né? Pra você deixar fluir essa energia. Eu afirmei isso todos os dias. A mente humana pode alcançar tudo que ela desejar. Aí eu agradecia pelos locais. Até mesmo coisas que eu queria. Olha só isso aqui, ó. Estou feliz e grata e radiante de emoção por ter entrado na Sephora e ter comprado os produtos de maquiagem para o meu tipo ideal de pele. Base, tom, creme, prime, pincéis, corretivo, lápis, sombras, glitters, batom, rímel, cílios, iluminadores, além de comprar a linha toda e depois da Mike, e todos os produtos para cuidar depois da pele. Agradeço pelos perfumes maravilhosos e creme hidratantes que escolhi e amei. Agradeço a atenção e o carinho que as vendedoras me receberam e venderam com amor. Agradeço as minhas escolhas, agradeço pela minha mala de make-up, por ser uma mulher de sucesso. Por quê? Eu queria alguns produtos de maquiagem, cheguei também a até cogitar a hipótese de aprender. Eu gosto desses conceitos, né? E na época eu acreditava que os produtos na Sephora, como o da Make, que é uma loja que vende vários produtos para pele e maquiagem, seriam interessantes. Isso era a minha mentalidade na época. Hoje eu já level up, já fui para um próximo nível e eu escolho outros tipos de produtos. Atualmente eu uso os produtos de maquiagem da Chanel. Então você vai vendo que você vai evoluindo. E aí eu já começo a mudar, você começa a mudar a escrita, né? E perfumes são coisas que eu queria também ter. Hoje eu possuo uma mini coleção, que eu gosto de dizer assim, e eu uso todos. Acabou, vou pra outro, que eu uso mesmo. E é uma das coisas que eu sempre tô falando aqui, se você me acompanha sabe. Usa perfume, usa hidratante. Então, esse caderninho eu coloquei que eu queria atrair uma pessoa. E eu coloquei bem detalhado que era uma pessoa que ia ser não só aparência física, que eu já mencionei pra vocês que eu tenho uma preferência,
E que tá tudo bem a gente ter preferências, né? Eu tenho uma preferência, eu tenho um tipo bem específico de que eu gosto, fisicamente. Mas eu também coloquei as características que eu queria encontrar. Que fosse um cara super generoso, provedor, companheiro, maravilhoso em todos os sentidos, né? E aí eu me recordo que eu me lembro que uma das coisas que eu coloquei assim, que eu viva como madame. Na minha ideia, na época, isso não muito tempo atrás, 3 anos atrás, a minha concepção de madame eram as mulheres que têm uma pessoa que cuida, mas que também tem o seu trabalho, que vive, né? Uma coisa boa. Enfim, eu estava com a intenção de ter mesmo uma pessoa que cuidasse 100% de mim e não precisar preocupar financeiramente com nada. Confesso para vocês que depois dessa experiência que eu tive trabalhando nessa lavadora de carro, eu nem queria nem trabalhar, porque para mim foi muito chocante. Sério, foi algo assim, muito chocante. Limpeza de casa nem sequer passava na minha mente. Eu falei, não consigo. Eu tenho uma tendência a transpirar muito, então eu não queria isso. Qualquer trabalho que seja lá de fora, que eu vou transpirar, não me traz luz, não me enche o brilho. Isso não é ser orgulhoso, porque hoje eu entendo que eu sou criadora da minha realidade e que eu posso criar a realidade que eu desejo, assim como você também pode. Mas é entender você, entender seu corpo, é o autoconhecimento, né? Fiz vários shows de samba, de apresentação, onde com certeza eu transpiro dos pés à cabeça, mas é algo diferente. E eu termino ali, depois troco de roupa e pronto, vou embora. Não é algo que eu fico ali um dia inteiro, como acontecia nesse trabalho, nessa lavadora de carros. Então, veio essa pessoa pra mim. Veio exatamente e melhor ainda do que eu imaginava. Algo que eu não contei pra vocês, depois eu posso trazer com mais detalhe. Mas essa pessoa veio na minha vida para trazer tudo o que eu precisava. Um anjo, uma luz. E veio além, porque em um mês que nós estávamos saindo, se conhecendo, é uma pessoa que tem muito conhecimento, muito bem sucedido financeiramente e também homem de negócio, businessman. E simplesmente tinha me ouvido, tinha me entendido, conversado comigo, estava vendo ali a situação e sem eu falar nada, simplesmente virou para mim e falou: Lorena, coloca num papel tudo aquilo que você gasta. Fala pra mim, quanto que você gasta com transporte? Quanto que você gasta com alimentação, com moradia? Quanto que você gasta com cabelo, unha, coisas femininas, né? Falou pra mim tudo, desse jeito, bem direto. Aí eu fui falando, anotou tanto. E depois disso virou pra mim exatamente, falou assim: eu vou cuidar de você. E eu, tipo, como? Né? Não, todas as suas necessidades vão ser supridas. Eu vou cuidar de você. E depois me perguntou: o que é que você quer? O que você precisa? E é interessante que nesse mesmo mês que eu tinha conhecido, eu tinha adquirido o meu primeiro veículo. E era o meu primeiro carro, assim, da minha vida. Porque eu nunca tive nenhum transporte de carro, assim, próprio no Brasil. E foi o meu primeiro. E esse primeiro veículo eu comprei financiado. Não sabia bem, não conhecia uma pessoa para me orientar, não tinha conhecido ele, não sabia bem, então comprei. Mas uma crença que eu tenho: eu não gosto de comprar nada financiado, eu gosto de ter à vista. E é uma crença que eu aprendi com um gringo lá no Brasil também, quando eu era mais nova ainda. Uma história para um outro momento. Mas essa crença ficou muito enraizada. Eu sempre gosto de estar tendo tudo arcado ali. E quando você compra financiada, que não é diferente do Brasil, você paga juros pelo valor do veículo também, que acaba ficando um pouco mais caro, né, do que o valor original do produto. E carro é um produto que ele deprecia, ou seja, ele perde o valor de mercado, ele não sobe, né? Então eu queria quitar aquele carro. Ele falou assim: ok, eu vou cuidar de você. Cuidou de tudo. E o carro, bem pouco depois, uns 6 meses depois disso, teve um probleminha
que eu não cuidei. O carro, tipo, quebrou, não dava pra arrumar. Aí eu tive que trocar de outro, ele também cuidou disso e agora também troquei o carro depois pra um outro. Tudo zero. Agora eu tô com um super carro, assim, bem além do que eu imaginava. Top, 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 top. Enfim, mas por que eu tô falando isso pra você? Porque muitas das vezes as pessoas não sabem muito bem. Eu tinha essa visão, eu quero uma pessoa pra cuidar de mim. E tá tudo bem. Só que dentro de mim também tinha uma mistura ainda de algumas crenças e um ladozinho negativo, masculino, que ficava às vezes falando na minha cabeça assim, ó, você tem que ser independente, você tem que cuidar de você e tal e tal. E eu até procurei vários trabalhos. Sim, procurei trabalhos para trabalhar em outros locais. Trabalhei cuidando de uma pessoa no finais de semana, mas eu comecei a realizar, tá tudo bem. E eu não tinha certeza do que eu queria ainda. E aí foi que eu comecei a pensar, o que eu quero? Tá tudo bem ter alguém que cuida de mim enquanto eu decido o que eu quero. Tá tudo bem. Aí eu comecei o quê, ó? Curar a mim mesma, abraçando o meu lado feminino. E foi aí que eu comecei a fazer as minhas formações. Eu falei assim, não, vou me formar, vou aproveitar essa oportunidade, né? Eu sou a favor da mulher também fazer algo que gosta, que tem amor por si. Então, eu comecei a fazer formação em workshop, em cursos de grandes nomes que eu gosto muito, internacionais. Fiz Master Coaching Internacional, Coaching Integral Sistêmico, que é pela FEBACIS, com certificação internacional pela Florida Christian University. E fiz outros vários cursos, Coaching de Business, palestrante internacional, aprendendo sobre oratória, PNL, fiz reprogramação mental com Joy Vitale, fiz Ho'oponopono, meditação também com Joy Vitale e Ho'oponopono também, me certifiquei com eles, fiz alguns cursos com Bob Proctor, com vários grandes nomes, Abraham Hicks, participei de alguns workshops, Louise Hay, tudo isso são na parte de desenvolvimento pessoal, ok? Também me aprofundei na neurociência, voltada para o desenvolvimento humano, a psicoterapia, fiz algumas outras questões mais voltadas pela área mais holística, mais espiritual, que são temas que eu amo muito, porque a transformação sempre vai ser de dentro para fora. E foi assim que eu vivi. Então eu comecei a despertar esse desejo para trabalhar nessas áreas e também um forte impulso de escrever. E foi aí que eu abri um blog e comecei a escrever o meu blog falando das coisas que são as minhas paixões. Desenvolvimento pessoal, espiritualidade, a imagem pessoal, moda, tudo dessas questões do universo feminino. E eu escrevi, comecei também a levar esse trabalho nas redes sociais, como Facebook, Instagram. E eu tive trabalhos com isso, tive colaborações, fiz bastante network, conheci pessoas que me ensinaram coisas assim. Só que, mesmo escrevendo como blog, que eu gosto de escrever, tava faltando ali alguma coisa, eu queria algo maior. Eu tive uma sensação que não tava mais clicando, sabe? Eu já não tinha mais brilho nos olhos, tanto assim, para poder escrever e tudo mais, só nos blogs. E foi aí que surgiu a necessidade de ensinar mesmo as mulheres a transformar a vida delas, a despertar esse lado feminino e viver aquilo que elas querem viver, sem julgamentos, tá? Cada um tem um estilo de vida que quer viver. Eu comecei a entender qual que era o estilo de vida que eu queria viver. Comecei a ver coisas maravilhosas. Viajei aqui nos Estados Unidos para vários locais. Boston, Nova York, Califórnia, aqui na Flórida em vários locais, em outros estados também. E em Vegas, em vários lugares que você imaginar. North Carolina, vários lugares, tudo isso vivendo experiências que eu gosto de falar, 5 estrelas, bons restaurantes, bons hotéis, tudo muito bom. Então eu pensei, é isso, eu pertenço a isso, eu quero viver isso, esse é o estilo de vida que eu quero viver. Por que não ajudar as mulheres a se transformar, encontrar o estilo de vida que elas querem viver e também viver isso?
Então eu aprofundei mais nisso e cada vez que eu aprofundava nisso, eu curava a mim mesmo. Aprendi várias técnicas e eu descobri que algumas coisas que eu aplicava, que eu mencionei pra vocês na parte 2, eu aprendi nos cursos que eu fazia. Nessas formações, eu tenho várias formações. Só no ano de 2020, eu investi mais ou menos R$90.000 em formação. Investi pesado em curso. Muito, e ainda continuo investindo. E assim, nesses investimentos também eu fui me curando. Porque eu tinha bloqueios, eu não conseguia me oferecer, vender o meu produto, sabe? Para captar clientes, para poder vir atender. Fui curando a mim. E aí eu vinha também, fazia isso, chega. Aí vinha essas horas que eu tirava, destruía, reconstruindo a mim mesmo. Destruía a velha Lorena que não estava mais me contribuindo, com ideias equivocadas. Ah, que você não é boa o suficiente, que vão pensar disso, ou que vão falar isso. Tudo isso eu fui destrichando, vou retirando. Para que eu pudesse alcançar o que eu queria, sabe? E tudo isso foi me ampliando. Foi me ampliando. E aí veio a questão, eu pensei, ok, eu vou levar isso através de vídeos para o meu canal do YouTube. Fui conhecendo pessoas, fazendo terapia, coach. E aí eu também entrei numa onda de entender a minha missão, o meu propósito de vida. E nisso eu fui começar a experimentar coisas diferentes. Fiz leitura de arquivos acáticos para entender o que eu era em outra vida. Fiz regressão de vida passada. Tomei o ayahuasca, talvez vocês conhecem, que é um chá. Fiz várias coisas, tudo isso ajudou. Mas muita coisa mesmo. Que eu queria entender a mim, o que estava acontecendo, para onde que eu ia, se estava tudo bem eu querer tudo isso, sabe? Por alguns momentos, pensamentos sabotadores me atrapalhavam. Não, que eu tenho que conformar, tá tudo bem ser assim. Mas aí vinha assim, o que vão pensar de mim, que eu gosto disso, que eu quero viver isso? O que vão pensar? Hoje, eu tô literalmente, I don't care o que vão pensar, é o que eu quero. Eu sou criadora da minha realidade. Fiz formação, abri um parênteses aqui, né? Fiz formação também em regressão de vidas passadas, eu sou regressora de vidas passadas. Várias coisas, assim, tudo pra mim poder entender. Mas cada vez, porque assim, level up é você indo para um próximo nível, depois você chega naquele nível, você fala, tá bom esse aqui, mas eu posso ir para um próximo. Esse aqui tá bom, eu posso ir para um próximo. Então eu fui evoluindo, né? Evoluindo gradativamente. E eu percebi, eu posso sim ter o que eu quiser. E hoje eu posso dizer, eu trabalho com o que eu amo. Estou muito feliz e satisfeita, ajudando pessoas. Criei alguns cursos que eu desenvolvo isso, tudo que eu apliquei, onde eu ensino sobre leis universais, sobre todo o conceito de limpar, de perdoar, de todo o conceito de se amar, de aceitar, da imagem pessoal, porque quando eu me transformei por dentro e eu comecei aqui a frequentar camadas super elevadas da sociedade, a minha forma de vestir também mudou, a minha postura mudou. E aquelas coisas que eu tinha aprendido de etiqueta serviu tudo para isso também, né? Então, eu busquei adquirir um estilo que representasse a mulher que eu me tornei, uma rainha do meu mundo, né? Mas de forma elegante, é um estilo mais clássico, mas ao mesmo tempo eu combino nuances de um pouco flamboyant, que é um pouco assim com cores, sabe? De ter cores, mas ao mesmo tempo estar elegante com as cores, sabe? Mas isso tudo é uma mentalidade que eu fui desenvolvendo. Fui desenvolvendo até aqui. Mas aí vocês param e pensam, a Lorena do primeiro episódio, que sofreu, que passou um monte de coisa, e na hora que eu olho aqui, hoje que eu tô vivendo, eu sou muito feliz e grata por isso. Eu sou imensamente grata. Que falasse pra mim que eu ia estar vivendo tudo isso, eu diria pra vocês, eu acredito, porque eu esperava isso. Mas eu não imaginava que chegaria tanto assim. Agora, hoje eu entendo. Eu entendo que qualquer coisa é possível.
especialmente quando você se alinha. O que eu digo de transformação pessoal é um alinhamento entre seu corpo, mente e espírito. É um olhar de dentro para fora. Eu ensino conceitos da imagem pessoal, da elegância aqui, sim. Mas o que também eu ensino vocês a reprogramar a mente. Eu precisei reprogramar e eu continuo aqui, ó, reprogramando a minha mente. Não permito que a velha Lorena, que duvidava, que era insegura, que era medrosa, que tinha um monte de dúvida, que tinha pensamentos de escassez, que era carente, ela não volte. Porque eu literalmente permiti enterrá-la e renascer sendo uma rainha do meu mundo, o mundo esse que eu criei. Hoje, se eu vivo a vida que eu vivo, é porque eu criei isso, eu criei esse próprio mundo. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Não tenho problema nenhum. Antes eu tinha problema, por isso que eu tive dificuldades de contar pra vocês antes. Porque ainda tinha os pensamentos, o que vão pensar? Todas as histórias que as pessoas contam aqui, as pessoas sofreram, passaram isso, limparam casas, fizeram isso e fizeram aquilo. Eu não sofri. Mas hoje eu entendo. Eu escolhi não sofrer. Eu escolhi alinhar com o meu eu superior e viver o caminho de menor resistência. Ele sabe o caminho de menor resistência. E como eu mencionei pra vocês, eu precisei também alinhar as minhas energias masculina e feminina, porque teve um período que eu ficava assim, eu preciso estar fazendo alguma coisa, eu preciso ter que trabalhar, tem que ser aquela independente, aquela mulher que trabalha e aí soa e que rala. Eu achava que tinha que ser isso. Mas esqueci, a Lorena já viveu isso, já ralou, já trabalhou, já sei o que é isso. Eu sei o que é ralar, eu sei o que é trabalhar, eu sei o que é levar um monte de trabalho para casa, eu sei o que é trabalhar debaixo do sol, eu sei o que é limpar, porque eu já limpei muito casa minha, né, a minha residência. Eu não quero isso mais. E eu entendi, nós podemos reconstruir. Eu reconstruí a história que eu, Lorena, quero viver. Não uma história que alguém acha que a Lorena tem que viver. Não uma história que, se eu viver, todo mundo vai achar legal, concordar e tal. Não é isso. Existe um conceito errado que as pessoas falam, fulana é guerreira e tal. E eu já acreditei que eu era guerreira, que tinha que ser guerreira. Guerreira vem de guerra, que significa que tudo que a pessoa alcança é com luta. Então ela pode até alcançar, mas ela vai ser tudo uma guerra, vai ser tudo uma luta, vai ser tudo um sofrimento. Às vezes vai pagar uma conta, é com luta. Vai conseguir um caso na justiça, é com luta. Vai conseguir um dinheiro, é com luta. Vai conseguir um trabalho, é com luta. Aí depois a pessoa bate assim no peito e fala assim, ó, nossa, demorou, foi difícil, mas eu consegui, eu sou guerreira, achando que é vantagem. Não é. Elimine esse arquétipo sabotador da vida, que é uma personalidade que vira que você torna identidade. Eu eliminei, eu não sou guerreira e não desejo que você seja guerreira. Eu sou rainha. A rainha, ela alcança tudo que ela deseja com amor, com coragem, com liderança, com equilíbrio e com alinhamento espiritual. E foi assim, é o que eu vivo. É o que eu vivo, esse alinhamento espiritual. É claro que durante tudo isso que aconteceu aqui nos Estados Unidos, eu fui me curando também. Fui me limpando, fui me reprogramando. Né? Quando eu fiz a formação de coach, o primeiro cliente que eu atendi fui eu mesma. E eu vou falar pra vocês, até hoje eu vivo isso. Todos os exercícios do coaching que você puder imaginar, eu fiz... Fiz o coaching, terapia, para mim poder viver o processo também. E entender, curar, limpar tudo que tivesse me atrapalhando. Significa que eu estou perfeita, não. Mas hoje a minha mentalidade está muito melhor que era de 5 anos atrás, que era de 10 anos atrás. E eu sei que daqui 6 meses vai ser melhor, daqui 1 ano vai ser melhor, vai ser melhor. E à medida que a minha mentalidade e a minha consciência expande, o meu nível também aumenta, melhora. Porque para mim não tem opção de olhar mais para trás e voltar para trás, é só ir para frente, agora é só subir. É só subir. Então, honestamente,
A minha experiência aqui nos Estados Unidos em termos de trabalho e prosperidade financeira não foi de ralação, de dureza, mas em termos de crescimento foi muito altíssimo. Eu cresci muito para entender a mim mesma. E tem uma parte que eu ainda não posso revelar. Vai ter um momento que eu vou revelar para vocês uma parte dessa história aqui nos Estados Unidos que eu vou estar revelando no momento apropriado. Ainda não tenho nem consciência suficiente para poder trazer isso para vocês entenderem, nem permissão ainda espiritual para poder revelar. Mas foi algo que mudou muito assim para mim, sabe? Imensamente. E continuo evoluindo. Aí agora eu fico olhando para trás, o que eu fiz que fez a diferença mesmo para mim? Sem dúvida, foi usar a espiritualidade como meu superpoder. Entender que eu sou, sim, criadora da minha realidade. Entender que quando eu peço é atendido. E que então basta eu manter esse sentimento de que já foi atendido e confiar no processo. Ok? Esse é algo também. Entender que eu preciso estudar mudou muito. Estudar aqui é buscar conhecimento. Eu nunca fico um dia sem aprender algo novo. Eu não fico um dia sem fazer algo que me leve aonde eu quero ir. Não fico nem sequer um dia sem fazer uma afirmação. Não fico nem um dia sem fazer o processo a ativação da rainha interior, que eu também ensino aqui pra vocês. Não fico um dia sem meditar. Virou meu estilo de vida. Então tudo isso tá trazendo tudo que eu busco, tudo que eu espero. Uau! Contei. Bom, em geral esse é um pouquinho de toda essa minha transformação. Eu precisei curar, perdoar minha mãe, perdoar o meu pai, perdoar a mim, pelas minhas situações. Teve momentos durante a minha fase que eu me envolvi com caras que não tinha nada a ver. Eu precisei redefinir o estilo de pessoas que eu quero na minha vida. Tudo isso foi esse processo que começou lá em 2015. Na verdade, minha vida toda. Mas assim, intenso, onde que eu aprofundei foi de 2015 até os dias atuais. Mas eu tô crescendo, tô evoluindo o tempo todo. O tempo todo. E eu só tinha um pouco de resistência de falar tudo isso, para às vezes a pessoa pensar equivocado ou me julgar desnecessariamente. Mas aí eu comecei a entender, isso tudo é algo que eu criei aqui na minha mente, não é verdade. Não é verdade, eu tô sendo verdadeira, tô sendo sincera, tô sendo honesta com vocês. Porque eu confesso pra vocês, quando a gente tá aqui na internet, mostrando vídeo, ajudando pessoas, a gente é vulnerável. Na verdade, a gente é vulnerável o tempo todo. Mas eu já recebi feedbacks negativos. E tudo isso eu precisei curar, precisei limpar. Que não era em mim, é o que a pessoa tava vendo nela, né? Que tava errado nela. Não é em mim, é sempre o outro. Aí ela usa o que tá às vezes errado pra poder, tipo, apredejar o outro. Já tive vários comentários negativos, já fui chamada de charlatã. Mas não, tô sendo sincera, não tô querendo aparecer, eu não fake. Eu não minto, não tô tentando ser o que eu não sou. Eu tô tentando ser quem eu sou de verdade. Eu sou um ser de luz, eu sou um espiritual, eu sou criadora da minha realidade. E eu não tô aqui para mostrar, me exibir, que se eu quisesse só mostrar e me exibir, tinha continuado atuando como blogueira. Tinha continuado atuando como criadora de conteúdos e influenciadora, que foi o que eu comecei. E eu fiz isso por um ano, até eu senti que não brilhava mais os meus olhos. Já não tinha mais. Foi que eu entrei de cabeça no ramo do desenvolvimento pessoal e para contribuir com a vida de vocês. Eu precisei arrancar todas as cadeias que eu tive da minha mente, do passado, das experiências que eu tive, para passar nesse processo. Recorda que no primeiro
momento eu falei pra vocês que eu tive uma experiência e que depois que eu fui saber o cara era casado, eu precisei limpar isso. Falei assim, não, eu não sou uma pessoa que atrai tipo de caras assim, eu limpo isso, retiro isso de mim e passei a permitir viver como a rainha que eu sou. Eu tinha julgamentos de mim. Eu me incomodava. Até mesmo que eles me chamavam, rainha, porque eu era a rainha da Sambalá. E eu comecei a parar e pensar, eu não sou a rainha da Sambalá, eu sou a rainha do meu mundo. Eu não quero o rótulo de ser uma rainha de uma determinada instituição. Apesar de eu amo a instituição, honro eles, sou muito feliz e grata, mas eu sou a rainha do meu mundo. E aí eu fui entender sobre arquétipos, também estudei sobre arquétipos, estudei sobre isso, livros, áudios, palestras, afirmações, reprogramação mental, atrás de reprogramação mental, fazendo exercício de conexão com o meu eu superior, apreciação, indo para lugares diferentes, tudo que eu ensino para vocês. Eu comecei a fazer uma coisa que é muito importante, ir em locais diferentes, de acordo com o estilo de vida que eu quero viver. Lugares que estão um patamar a mais, para me sentir aquela energia, para conectar com pessoas, network, tudo isso. E vale a pena? Vale. Super vale a pena. Bom, eu quis compartilhar tudo isso com vocês porque tem muitas vezes pessoas perguntam a minha jornada, a minha transformação. Eu transformei por dentro, transformei por fora, descobri qual que é a melhor tonalidade pro meu cabelo, pro meu tom de pele. Já não sou aquela mulher que enche de maquiagem, mas sim cuidar da pele. Manifestei cuidar de mim, dos meus dentes, da minha pele. Tudo que eu almejei. E esse processo é lindo. Um processo que você muda de dentro, muda de fora e vai indo para um nível diferente, mais alto, indo. Não tem como parar. A não ser que a pessoa dê um retrocesso aí, volta lá para o início. Mas é só mesmo para encorajar vocês, que não importa o que passou, o que aconteceu, o que você viveu, quem te magoou, quem deixou de magoar, porque eu já fui magoada muitas vezes, já sofri ilusão amorosa diversas vezes, fiz algumas escolhas erradas, muitas vezes. Mas o mais importante é você entender que você pode passar por isso e se alinhar para viver o melhor. Você quer ser elegante? É claro que é possível. Mas aqui, começa a trabalhar aqui primeiro, que as portas vão se abrindo. E é isso que eu ensino por aqui. A você ser a sua melhor versão, ser rainha do seu mundo, viver uma vida elegante, viver a arte da elegância com prosperidade em todas as áreas. Porque prosperidade é uma energia também. Quando eu falo prosperidade, não está só a ver com o dinheiro em si, mas ter prosperidade de saúde, prosperidade emocional, prosperidade financeira, ter prosperidade de bons relacionamentos, prosperidade de sentir bem, prosperidade emocional, prosperidade em todas as formas. Porque esse é o nosso direito divino. Então, quando você tem um desejo ardente em si, ele é um chamado de Deus para você ir para o seu potencial máximo, para você expandir, para você viver aquilo. Então, está na hora de você atender o seu chamado. Não deixe para trás, nunca, jamais duvide de você, do seu potencial. Você pode sim conseguir tudo que você quiser. Uau! Eu vou ficando por aqui, mas eu vou trazer mais histórias que forem de acordo com o tema. Se você quiser saber mais alguma outra coisa, entre em contato comigo ou deixa aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer de auxiliar a vocês. E à medida que vai surgindo o que eu fiz, eu volto aqui contando, tá bom? Bom, eu agradeço imensamente, convido você a seguir, se você ainda não segue, deixa seu like, compartilha esse vídeo e até mesmo deixa o seu comentário aqui, que eu vou adorar saber a sua opinião, o que você pensa e até mesmo o que você gostaria de ouvir aqui.
porque nós estamos juntos nessa linda jornada. Eu tô aqui para ajudar você a liderar a sua própria vida. Até porque a liderança não é um cargo, e sim um posicionamento. E quando você se posiciona para viver a sua vida de forma maravilhosa, com seu potencial máximo, sendo rainha do seu próprio mundo, sai de baixo. Você tem uma experiência aqui muito mais prazerosa. E quando você tem uma experiência prazerosa, você pode contribuir com a vida daqueles que você ama, com a vida do planeta, fazendo o planeta crescer também. Então eu sei que eu compartilhando aqui a minha história me ajuda a crescer, me ajuda a rever tudo que eu vivi e também ajuda o planeta a crescer, ajuda você a crescer. Então imagina, como seria incrível ver a sua vida transformada daqui 5 anos? Hein? Imagina. Eu imagino isso pra você e eu quero que você jamais esqueça. Olhe sempre pra lá, pra onde você tá indo, não pra onde você já passou. Porque o nome já diz, já passou, ficou lá. Se liberte das correntes do passado e olhe com a visão do presente, com um pensamento lá no futuro, porque você vai longe. Um beijo, amo muito você. Até o próximo vídeo.